Eu trabalho em uma empresa de desenvolvimento de jogos em São Paulo, capital. Foi um período de algumas semanas muito estressante para mim e eu estava realmente pressionado pelo tempo antes do prazo de entrega de um jogo. Então tive que ficar no escritório até tarde quase todas as noites daquela semana. Era uma quarta-feira chuvosa daquela semana. Estava completamente escuro lá fora, com os raios ocasionais iluminando o lugar e o som da chuva batendo na janela do meu escritório estava me ajudando a me concentrar na programação. Havia uma outra pessoa no escritório naquele momento, meu colega de trabalho, Carlos. Ele estava terminando o trabalho dele também. Também estava pressionado pelo tempo em um prazo apertado. Naquela altura já eram facilmente entre 8 e 9 horas da noite, e o Carlos bateu na porta do meu escritório, antes de me dizer que estava indo embora. Ele perguntou se eu estava bem em trancar o lugar, e eu disse que claro. Então ele foi embora feliz. Eu ouvi a porta da frente do escritório da nossa empresa bater atrás dele, e com isso eu estava sozinho. Nosso escritório inteiro tem formato de um L maiúsculo. A entrada fica em uma extremidade e meu escritório fica na linha curta do L. Basicamente a sala de canto. Eu tinha que me manter acordado porque estava começando a cochilar. Então desci o corredor até a cozinha para esquentar um pouco de café. Apenas o suficiente para me manter acordado por mais uma hora. Me apoiei no balcão perto da cafeteira esperando esquentar quando ouvi isso. O som de uma porta se fechando. Coloquei minha cabeça para fora no corredor para olhar e ver se havia alguém lá. Chamei sem obter respostas. A porta soava como uma das portas menores de escritórios privados, não a porta da frente mais pesada de todo o escritório. Saí da cozinha para caminhar pelos 2 corredores tentando abrir todas as portas que estavam trancadas. Então cheguei ao meu pequeno corredor e todas as 3 portas neste corredor estavam fechadas, incluindo a minha. Eu deixei aquela porta aberta com 1000% de certeza e não havia corrente de ar ali, já que todas as janelas estavam fechadas. Senti que alguém ainda tinha que estar no escritório me pregando uma peça. Abri a porta do meu escritório com força, esperando que alguém estivesse lá dentro pulando em mim. Mas não. Meu escritório estava como eu deixei. A cadeira, meu computador, tudo. Foi apenas um pouco estranho para mim que a porta fechou sozinha porque nunca tinha feito isso. Mas segui em frente e continuei meu trabalho. A chuva continuou a bater na janela e os raios continuaram a cair cerca de uma vez por minuto, me assustando algumas vezes, na verdade. Mas algum tempo se passou. Agora estava ficando muito tarde para ainda estar no escritório. Eu estava satisfeito com o progresso que fiz. Então salvei todo o meu trabalho e comecei a desligar meu computador. Cliquei no botão desligar e depois desliguei a tela. A tela ficou preta. E então eu vi. No reflexo da tela do computador, vi atrás de mim uma mulher parada ali. Não sei como não pulei ou gritei, mas senti meu coração cair no estômago. Não me virei, apenas me levantei da minha mesa calmamente. Peguei minha bolsa fingindo não ter notado e caminhei até a porta. Não olhei para trás para fechar a porta nem nada. Caminhei pelo corredor até achar que estava longe o suficiente. Então saí correndo pela saída de todo o escritório. Então corri escada abaixo até o primeiro andar e depois até meu carro na chuva. O tempo todo estava apavorado de estar sendo seguido, ou que ela fosse me agarrar a qualquer segundo, quem quer que fosse. Assim que entrei no meu carro, respirei fundo e então olhei para cima, para a janela do meu escritório. A luz ainda estava acesa lá dentro, e tenho quase certeza de que vi uma pequena abertura nas persianas como se alguém estivesse do outro lado olhando para mim. Liguei para uma das minhas chefes, Miranda, imediatamente, e ela confirmou que ninguém mais deveria estar lá. Ela disse que ligaria para o segurança noturno e pediria para ele verificar o escritório. Felizmente consegui ir para casa. Mais tarde naquela noite, Miranda me ligou e disse que o segurança estava no escritório, mas não viu ninguém. Contei a ela o que vi mais uma vez e isso assustou até ela. Há apenas uma câmera em todo o nosso escritório
e fica no final do corredor mais longo, perto da área da cozinha. As imagens da câmera nunca capturaram nenhuma mulher andando pelo escritório naquela noite. Há muito tempo atrás, eu trabalhava como segurança em um prédio comercial no centro de Curitiba. Era meados de novembro, então um dos escritórios estava procurando começar a decorar seu espaço com decorações de Natal que ficavam guardadas no subsolo, junto com outros itens de armazenamento. Eu geralmente ficava na área do saguão do prédio, apenas como segurança geral. Era geralmente um trabalho sem eventos na maior parte do tempo. Mas nesta segunda-feira fria de novembro, minha visão sobre este trabalho mudou completamente. Um funcionário deste consultório de dermatologia, em um dos níveis superiores do prédio, aparentemente tinha descido ao subsolo e relatado que todas as luzes estavam apagadas e que o elevador não estava funcionando para o andar do subsolo. Isso soava como trabalho do eletricista, até que também me disseram que havia várias portas quebradas lá embaixo, implicando em uma invasão durante o fim de semana. Foi quando se tornou meu trabalho descer lá e investigar. Já que o elevador não estava descendo para aquele nível, eu teria que descer as escadas. Eu estava descendo sozinho, pois era o único segurança de plantão naquele dia. Levei uma lanterna comigo, já que a energia estava cortada. Estaria mentindo se dissesse que isso não era desconcertante, descer lá sozinho. Neste nível havia apenas armazenamento, componentes elétricos e equipamentos de limpeza. Era um pequeno labirinto de corredores com diferentes salas, e navegar por isso no escuro com nada além de uma lanterna estava fazendo os pelos do meu corpo se arrepiarem. Havia diferentes portas nos corredores que levavam a diferentes depósitos para muitas das diferentes empresas que alugavam espaços comerciais no prédio, e a chamada acabou sendo verdadeira. Muitas dessas portas foram arrombadas. Algumas delas estavam tão danificadas que pareciam ter sido destruídas com um machado. Isso era mais sério do que eu pensava. Eu era apenas um segurança. Não ganhava dinheiro suficiente para procurar pessoas potencialmente perigosas no subsolo sem uma arma. Olhei para dentro de cada sala com portas arrombadas, mas cada sala ainda parecia estar cheia de suprimentos. Não consegui encontrar nenhum vestígio de roubo, mas alguém claramente veio aqui com um propósito. Continuei olhando para as salas, apenas espiando por um segundo com minha lanterna. Então ouvi um estrondo em outro lugar no subsolo. E de repente tudo ficou em silêncio absoluto. Os ruídos do subsolo que eu estava ouvindo antes, vindo seja lá do que fossem, de uma caldeira, os canos, o que quer que fosse, pararam. E eu estava agora em um subsolo em silêncio absoluto, onde podia ouvir cada último som. Cada passo que dei agora soava 10 vezes mais alto. Alguém ainda estava no subsolo, evidente por aquele estrondo. Pode ter sido outra porta. Pode ter sido o que causou os ruídos pararem. Estupidamente gritei, tem alguém aí. E minha voz ecoou pelo corredor. Continuei lentamente de volta pelo caminho que vim. Não estava ficando lá embaixo nem mais um momento. Isso era trabalho para a polícia neste ponto. Eu estava quase nas escadas quando ouvi essa respiração pesada vindo de perto da esquina final. Instantaneamente soube que era respiração pesada. Estava com muito medo. Por que fui colocado nessa situação? Desliguei minha lanterna e andei na ponta dos pés apenas um pouco mais perto para olhar ao redor da esquina. E estranhamente a respiração parou. Disse um alô. Então liguei a lanterna de novo. Embora a luz não estivesse apontada exatamente naquela direção, ainda assim vi facilmente essa figura extremamente alta e curvada de frente para a parede, com algum tipo de objeto longo que poderia ter sido uma arma na mão. Digo sua porque não havia como uma pessoa desse tamanho e dessa estatura pudesse ser uma mulher. Também vi o rosto dele virar em reação à luz. Era esse rosto pálido, anormalmente longo. Acho que ele era careca. Outra razão pela qual digo que era um homem. Mas não olhei muito tempo.
Corri pela figura até as escadas gritando para ele que a polícia está vindo. Você precisa sair agora. Corri escada acima. Atravessei a porta do subsolo. Então a tranquei e liguei para a polícia. Um monte de viaturas apareceram e foi uma grande coisa. Pelo menos 4 policiais desceram lá. Me senti bastante inútil, tenho que dizer. Mas remover um humano gigante perigoso e armado do subsolo com as luzes apagadas não estava na minha descrição de trabalho. Eu estava no saguão quando os policiais voltaram sozinhos. Eles não tinham aquela pessoa que vi com eles. Eles não conseguiram encontrá-lo. Um dos eletricistas do prédio veio consertar os problemas elétricos no subsolo. Tinha algo a ver com a caixa de circuito no subsolo sendo adulterada. Com as luzes de volta, a polícia ainda não conseguiu encontrar ninguém lá embaixo. Existem várias escadas de volta ao andar de cima a partir do subsolo, pelas quais ele pode ter saído. Todos acreditaram no que eu vi. Aquelas portas não se esmagaram sozinhas. Tirei dias de licença médica nos próximos dias, e todas as noites durante uma semana eu ficava acordado constantemente verificando ao redor do meu quarto no escuro, com medo de ver alguma figura gigante em pé em um dos cantos. Tive meu primeiro emprego em 2002 e trabalhei em uma central de atendimento durante o turno da madrugada. O escritório ficava em Belo Horizonte e era um local novo. O layout do escritório era meio que em forma de rosquinha alongada, com o buraco da rosquinha sendo o saguão do elevador, portas principais e o espaço real do escritório composto por 2 corredores longos e 2 mais curtos. Também era um local novo. Então apenas metade do escritório estava terminada e a outra metade ainda estava em reforma. Então uma metade longa da rosquinha era um piso de produção totalmente operacional, com escritórios de gerentes e uma copa, enquanto a outra metade longa era reservada para coisas como salas de conferência, a enfermaria, armazenamento, outras coisas administrativas, banheiros e tal, e estava tudo inacabado. A sala de conferência ainda tinha piso de concreto e fios ainda saindo das tomadas e tudo isso. Enquanto a metade de produção era agradável e brilhante e bem iluminada como qualquer central de atendimento deveria ser, a outra metade era apenas parcialmente iluminada. Para piorar as coisas, os guardas desligavam as luzes completamente daquele lado, já que imaginavam que ninguém estava usando mesmo. Como resultado, as pessoas não ficavam realmente daquele lado do escritório. E se você precisasse usar o banheiro, você meio que tinha que dar uma corridinha louca até lá e de volta. 2 semanas após o início da produção, minha colega de equipe, que estava obviamente muito doente para começar, teve uma terrível enxaqueca e sugeri que ela contasse ao nosso líder de equipe sobre isso para que pudesse fazer uma pausa. O líder então disse a ela para ir visitar a enfermaria localizada na metade inacabada do escritório. Algo que descobrimos apenas por causa da placa acima da porta que vemos sempre que vamos ao banheiro. Eu deveria acompanhá-la, então foi isso que fizemos. Caminhamos até a enfermaria, mas descobrimos que a porta estava trancada e ninguém estava dentro, embora as luzes estivessem acesas. A porta era do tipo com um daqueles painéis de janela vertical nela. Então espiamos para ter certeza de que ninguém estava lá dentro. Vimos todos os equipamentos médicos e uma cama de doente, uma mesa, basicamente tudo que você esperaria encontrar ali, exceto a enfermeira. Pensando que talvez ele ou ela tivesse apenas saído para um intervalo, decidimos que voltaríamos mais tarde. Depois de meia hora ou mais, voltamos apenas para descobrir que a luz na enfermaria estava apagada. Lembro de estarmos muito irritados com o pensamento de que talvez a enfermeira do turno tivesse ido para casa. Mas verificamos a porta de qualquer maneira para ver se talvez houvesse uma placa ou bilhete com o horário da enfermeira ou algo assim. Não sei por que fiz isso, mas tentei a maçaneta apesar de estar ciente de que não havia luz acesa.
e consegui abrir a porta para descobrir que não havia enfermaria, apesar da placa acima da porta dizendo que era lá que ela deveria estar. E sim, era a única placa. Verificamos várias vezes para ter certeza de que era a sala certa. Tínhamos certeza de que era a mesma sala que visitamos mais cedo. Mas em vez de uma clínica equipada, encontramos uma sala com uma pequena luz noturna em uma tomada exposta que projetava apenas luz suficiente para vermos que as paredes e pisos eram de concreto. Não havia acabamentos, nem camas, nem armários, nada. É como se tivéssemos sonhado com a clínica que vimos antes. Um guarda se aproximou de nós naquele momento perguntando o que estávamos fazendo bisbilhotando em uma clínica inacabada. Então contamos a ele o que aconteceu. E ele, é claro, achou que estávamos inventando. Bem, meio que estávamos tentando convencê-lo de que não estávamos mentindo, quando todos nós de repente paramos de falar, quando sentimos a temperatura simplesmente cair. Trememos. Nossos pelos se arrepiaram. Meu coração começou a acelerar e ninguém conseguiu falar por 1 minuto. Finalmente, minha colega de equipe explodiu em lágrimas histéricas e o guarda, então, nervosamente, nos enxotou e trancou a porta da suposta enfermaria. Fomos escoltados de volta para a área da nossa equipe e explicamos o que aconteceu ao nosso líder de equipe. Ele praticamente apenas sentou lá atordoado enquanto nos ouvia. Já que minha colega de equipe não parava de chorar e estava começando a hiperventilar muito mal, eles a levaram para um hospital. O incidente nunca foi mencionado novamente.